Olá, hoje nós vamos falar de psicometria, que seria a medida em ciências psicossociais. Nós vamos utilizar um artigo do professor Luiz Pasquale. Foi um artigo publicado em 2009 do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. A gente vai compreender um bocadinho a medida em ciências, especialmente em psicologia e na educação. E um outro aspecto é compreender a explicação que as respostas têm, as respostas dadas pelos sujeitos têm e que são atribuídas a uma série de tarefas. Isso, no artigo do professor Pasquale, ele vai ainda fazer mais 3 coisas. Ele vai propor técnicas de medidas dos processos mentais, ele vai apresentar os conceitos e os modelos da psicometria moderna e ele vai discutir os parâmetros de validade e de precisão dos testes. A psicometria, ela se fundamenta na teoria da medida em ciências em geral e ela usa o método quantitativo. O processo histórico da psicometria começa com 2 psicólogos alemães. Um é o Ernst Heinrich Weber e o Gustav Fechner. Ambos, na verdade, eles estudavam a psicofísica. E o que seria a psicofísica? A psicofísica, ela mede os processos diretamente observáveis, como o estímulo e a resposta nos organismos. A psicometria, ela consiste na medida do comportamento do organismo por meio dos processos mentais. Mas vai ser o inglês Francis Galton que contribui no desenvolvimento da psicometria e que, a propósito, é considerado o seu criador. E a definição mais aceita acerca de medida é dada por Stanley Smith Stevens, em 1946. É interessante a gente observar essa definição de medida, porque é exatamente isso que a psicometria faz, medir. Medir o quê? Na visão desse autor Stanley Smith Stevens, medir consiste em assinalar números a objetos e eventos de acordo com alguma regra. Ora, regra é uma palavra-chave quando se fala em psicometria. As regras, elas devem ser medidas em 4 aspectos. É importante considerar aqui nessa altura que existe um elemento chamado axioma. Axioma é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira que fundamenta de forma consistente uma demonstração. Assim, quais são as 4 possibilidades a partir desse axioma? Um axioma de identidade do número, que seria nominal. Uma segunda possibilidade seria a possibilidade ordinal, ou seja, a característica mais marcante do número é a sua magnitude. Aí o que está sendo considerado é o axioma de ordem, ou seja, um número é maior do que o outro número. As 2 outras possibilidades, ou seja, os 2 axiomas seguintes, são axiomas de aditividade, que seria intervalar ou de razão. Vamos falar da conceituação e dos modelos da psicometria. Existem 2 vertentes para pensar a psicometria: a teoria clássica dos testes e a teoria da resposta ao item, que seria o TRI. O que acontece na teoria clássica dos testes? Aqui há um interesse em produzir testes de qualidade, testes válidos. Aqui há uma preocupação em explicar o resultado final total, a soma das respostas dadas a uma série de itens, expressa no chamado score total, que seria a letra T. E assim, existe uma fórmula para se pensar a teoria clássica dos testes, o TVE, quando T é igual a V mais E. O que seria essa sopa de letrinhas, né? Então vamos lá. O T seria o score bruto,
ou empírico do sujeito, que é a soma dos pontos obtidos no teste. Esse T é igual a V mais E. O que é o V? O V é o score verdadeiro, que seria a magnitude real daquilo que o teste quer medir no sujeito, e que seria o próprio T, se não houvesse o erro da medida. O erro é o E. O desafio para essa teoria clássica dos testes, de acordo com o professor Luiz Pasquale, consiste em elaborar estratégias, seriam estatísticas, para controlar ou avaliar a magnitude do erro. Os erros, eles são devidos a toda uma gama de fatores estranhos. Efeitos do próprio teste podem ser estereótipos ou vieses do sujeito e também fatores históricos ou ambientais aleatórios. É a teoria de resposta ao item, que seria a TRI. Aqui, nessa metodologia, o interesse é de produzir tarefas, itens de qualidade. Os itens precisam ser válidos. Essa teoria, ela não está interessada no score total em um teste, muito relacionado a testes de aptidão ou testes de preferência, de personalidade, de interesses e de atitudes. Dois axiomas da teoria de resposta ao item: o desempenho do sujeito numa tarefa e a relação entre o desempenho na tarefa e o conjunto de traços latentes. Quanto maior a aptidão, melhor é a resposta. Para trabalhar com a teoria de resposta ao item, são necessários pacotes estatísticos especializados que se encontram em grande quantidade no mercado. Agora, a gente vai falar um bocadinho dos parâmetros dos testes. Existem dois parâmetros-chave: a validade e a precisão. A validade diz respeito ao aspecto da medida ser congruente com a propriedade medida dos objetos, não com a exatidão da mensuração. O que seria isso? Por exemplo, quando a gente pensa na física, a gente vai medir alguma coisa, a gente usa um metro. E aí o metro é o parâmetro para fazer uma medida. O professor Luiz Pasquale diz o seguinte, que não causa estranheza que a questão da validade dos testes tenha tido, ao longo da história da psicologia, posição central na teoria da medida, constituindo-se, na verdade, como seu parâmetro fundamental e indispensável. Na medida em que a validação caracteriza-se como um ponto nevrálgico da psicometria, existem aqui 3 momentos do processo de elaboração de um instrumento de mensuração e validação. Existem 3 aspectos: o nível da teoria, a coleta empírica da informação e a análise estatística da informação. O nível da teoria é importante por quê? Porque em psicologia existem várias teorias. O behaviorismo, a psicanálise, a psicologia existencialista, a psicologia dialética, a psicologia analítica, várias linhas, várias teorias. Existindo simultaneamente, elas postulam princípios irredutíveis entre as várias teorias e pouco concatenados. Então, na medida em que não há essa congruência, pode haver uma dificuldade de dedução de hipóteses úteis para o conhecimento psicológico. Havendo essa confusão no campo teórico dos construtos, torna-se extremamente difícil para o profissional de psicometria operacionalizar esses construtos, difícil de falar, né? Mas que são esses elementos validadores. O segundo elemento é a coleta empírica da informação. Óbvio que essa coleta não está isenta de dificuldades, como, por exemplo, a definição inequívoca de grupos de critérios onde os construtos possam ser idealmente estudados. E um terceiro elemento, além da coleta dos dados e da teoria, é a análise estatística da informação.
Os psicometristas, então, recorrem a uma série de técnicas para viabilizar a demonstração da validade de seus instrumentos. E existe, então, um modelo trinitário. A validade de construto ou de conceito, a validade do critério e a validade de conteúdo. Então, o primeiro aspecto, que é a validade de construto ou conceito, foi resultado do trabalho da American Psychology Association Committee of Psychological Tests. Então, assim, um comitê que faz estudos na área de psicologia, um comitê norte-americano, de 1950 a 1954, elaborou recomendações técnicas para os testes psicológicos. Então, um segundo aspecto é a validade do critério. Consiste no grau de eficácia que ele tem em predizer um desempenho específico de um sujeito. Há dois tipos de validade de critério: a validade preditiva e a validade concorrente. O professor Pasquale destaca a relevância na determinação de um critério válido. Assim, é preciso definir um critério adequado e, em seguida, medir válida e independentemente do próprio teste esse critério. Então, para validar critérios, existem algumas possibilidades: desempenho acadêmico, desempenho em treinamento especializado, desempenho profissional, diagnóstico psiquiátrico, que seria a avaliação de normais versus neuróticos ou psicopatas versus depressivos, diagnósticos subjetivos. E um terceiro validador seria a validade de conteúdo. Consiste em verificar se o teste constitui uma amostra representativa de um universo finito de comportamentos, um certo domínio. Precisão, fidedignidade, confiabilidade, estabilidade, constância, equivalência, consistência interna, tudo isso são parâmetros para poder pensar na precisão de um teste. Medir sem erros. Existem duas grandes técnicas estatísticas para decidir a precisão de um teste: a técnica de correlação e a análise da consistência interna. Já estamos chegando quase ao final e vamos então encerrar falando dessas duas grandes técnicas estatísticas. A primeira é a técnica de correlação, que diz o seguinte: é utilizada no caso do teste-reteste e das formas paralelas de um teste. A análise da consistência interna, que seria uma grande técnica estatística, nessa análise de consistência interna, existe uma parafernália complexa de técnicas estatísticas que se reduzem a duas situações. Primeira, predição de Spearman-Brown. Spearman-Brown diz que a divisão do teste é em parcelas, há uma divisão do teste em parcelas, mais comumente utilizado em duas metades. E o alfa de Cronbach, que seriam várias técnicas do coeficiente de alfa. E, finalmente, para assegurar que os testes apresentem os parâmetros de qualidade cientificamente exigidos, a American Psychological Association, que é a APA, estabeleceu os Standards for Educational and Psychological Testing. E existem várias edições que foram publicadas desde 1985. Então, há literatura de padronizações para se fazer testes em psicometria. Então, agradeço a atenção. Foi essa explicação do professor Luiz Pasquale acerca da psicometria, que é a medida utilizada na ciência da psicologia e da educação. Agradeço a oportunidade.